Existe um tipo de caminho que parece oportunidade, parece crescimento, parece prosperidade, mas no fundo pode estar nos afastando exatamente daquilo que Deus preparou para nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque nem toda porta aberta é direção, nem toda proposta bonita vem para nos levantar. Às vezes, aquilo que parece ser uma grande chance pode ser apenas um teste para revelar o que realmente governa o nosso coração. No capítulo 22 de Números, nós encontramos a história de Balaão, um homem que tinha sensibilidade espiritual, que ouvia a Deus, que tinha um dom, uma capacidade, uma influência, mas que quase perdeu o propósito por causa da ambição. E que está a grande pergunta para nós hoje? Será que em algum momento a nossa vontade de crescer, prosperar, enriquecer ou sermos reconhecidos pode estar nos fazendo ignorar a direção de Deus? Fica comigo porque essa mensagem pode nos ajudar a enxergar caminho que estamos forçando. Portas que talvez Deus já tenha fechado e decisões que precisam ser alinhadas novamente com o nosso propósito. Em Números 22, o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, seguindo a direção de Deus. Eles estavam se aproximando das terras de Moabe e Balaque, rei dos Moabitas, ou seja, das terras de Moabe e Balaque, rei dos Moabitas, ficou com medo. Ele viu aquele povo crescendo, avançando, vencendo e pensou: eu preciso parar esse povo. Então Balaque manda chamar Balaão, um homem conhecido por abençoar e amaldiçoar. A ideia era simples. Balaque queria pagar Balaão para amaldiçoar Israel. Olha como isso é profundo. Balaão tinha um dom. Ele tinha uma capacidade espiritual, tinha uma voz, tinha influência, mas agora alguém estava oferecendo recompensa para que ele usasse o dom dele contra aquilo que Deus já tinha abençoado. Isso fala muito com a gente, porque todos nós recebemos dons, talentos, habilidades e capacidades. Alguns têm facilidades para ensinar, outros para liderar, outros para vencer desafios, outros para cuidar, outros para vender, outros para criar, comunicar, construir, organizar, curar, inspirar e por aí vai. Mas a grande questão não é apenas o dom que a gente tem. A grande questão é a serviço de que estamos colocando os nossos dons. Estamos usando o que recebemos para cumprir propósito? Ou estamos vendendo nossa essência por aprovação, dinheiro, status, medo ou necessidade de reconhecimento? Quando os mensageiros de Balaque chegam até Balaão, eles não chegam de mãos vazias. Eles chegam com promessa, com honra e recompensa. E aqui começa o perigo, porque a ambição nem sempre aparece com a cara de destruição. Muitas vezes ela aparece com uma oportunidade maravilhosa. Ela diz:
Esta é sua chance. Você merece mais. Não pense tanto. Todo mundo faz. É só uma vez. Você vai ganhar muito com isso. Depois você acerta com Deus. Mas quando a prosperidade não está alinhada com o propósito, ela pode se transformar em prisão. E nós precisamos entender algo muito importante. Prosperar é bom, crescer é bom, ganhar dinheiro é bom. Viver com liberdade, com saúde, alegria e abundância é algo maravilhoso. O problema não está na prosperidade. O problema está quando a ambição começa a ocupar o lugar da direção. O problema está quando a gente começa a negociar valores para conquistar resultados. O problema está quando a gente aceita qualquer caminho só porque ele promete recompensa. Balaão sabia que aquele povo era abençoado por Deus. Mesmo assim, ele ficou preso na proposta. E quantas vezes isso também acontece com a gente? Às vezes a gente sabe que determinada decisão não está alinhada. Sabe que aquela sociedade não combina com os nossos princípios. Sabe que aquele relacionamento está drenando nossa paz. Sabe que aquela oportunidade exige que a gente traia a própria consciência. Mas a proposta parece tão bonita que a gente começa a tentar convencer Deus a aprovar aquilo que ele já mostrou que não é o caminho. No início, Deus diz claramente a Balaão que ele não deveria amaldiçoar aquele povo, porque Israel era abençoado. A resposta já estava dada, mas Balaão não insere a questão dentro dele. Quando outros mensageiros voltam com mais honra, mais pressão e mais promessas, ele continua consultando, continua abrindo espaço, continua olhando para aquela possibilidade. E aqui existe uma lição muito forte para nós. Às vezes, a gente não está buscando direção. A gente está buscando permissão para fazer o que já deseja. A gente ora, mas no fundo já decidimos. A gente pede sinal, mas ignora os sinais que não agradam. A gente diz que quer a vontade de Deus, mas fica esperando uma resposta que combine com a nossa vontade. Isso é perigoso. Porque quando a ambição cresce demais, ela começa a enfraquecer nossa escuta espiritual. A gente escuta menos a consciência, menos os princípios, menos a verdade, menos a paz, e começa a escutar mais o desejo, a pressa, a comparação, a vaidade e o medo de perder oportunidade. Só que o propósito não combina com o desespero. O propósito combina com clareza, com paz, com obediência, com a verdade. Quando precisamos forçar demais uma porta, manipular demais uma situação, mentir demais para manter uma aparência, não é prosperidade. Provavelmente seja um desvio. Uma das partes mais conhecidas de número 22 é quando Balaão segue o caminho montado em sua jumenta. E o anjo do Senhor se coloca no caminho com uma espada. A jumenta vê o anjo, Balaão não vê. A jumenta desvia, Balaão se irrita. A jumenta para, Balaão bate nela.
Balaão era o profeta, mas quem enxergou primeiro foi a jumenta. Ele tinha o dom, mas estava cego. Ele tinha experiência espiritual, mas perdeu a sensibilidade. Ele falava com Deus, mas naquele momento não percebeu que Deus estava tentando pará-lo. E aqui está uma mensagem para nós. Quando a ambição domina, até aquilo que tenta nos proteger parece estar nos atrapalhando. Às vezes Deus usa atrasos para nos livrar. Usa um não para nos proteger. Usa uma perda para nos direcionar. Usa uma porta fechada para nos impedir de entrar em um lugar que destruiria nossa paz. Usa até pessoas simples, situações comuns e acontecimentos inesperados para chamar nossa atenção. Mas quando estamos cegos pelo desejo, a gente briga com o livramento. A gente reclama do atraso, fica com raiva da porta fechada, se revolta com o processo, não entende por que as coisas não fluem. Talvez a pergunta não seja por que isso está me atrapalhando. Talvez a pergunta seja, será que isso está tentando me salvar? Porque nem todo impedimento é ataque, às vezes é proteção. Nem toda demora é castigo, às vezes é cuidado. E nem todo desvio é perda, às vezes é direção divina. Balaão quase cometeu um grande erro porque permitiu que a recompensa mexesse com o coração dele. E isso nos ensina que a ambição sem consciência pode nos fazer esquecer quem somos. Quando a gente não conhece nossa identidade, qualquer proposta nos compra. Quando a gente não sabe o valor da nossa essência, qualquer elogio nos manipula. Quando a gente não tem clareza do nosso propósito, qualquer dinheiro nos seduz. Por isso, antes de buscar riqueza, sucesso, liberdade, precisamos fortalecer a nossa base interior. Quem somos? Quais princípios não negociamos? Que tipo de vida queremos construir? Que paz não estamos dispostos a perder? Que propósito Deus colocou dentro de nós? Porque a verdadeira prosperidade não é apenas ter mais, é ser inteiro, é crescer sem se perder, enriquecer sem vender a alma, é vencer sem destruir a família, é ter liberdade sem abandonar os valores, é ter sucesso sem perder a paz, é usar nossos dons para construir vida e não para alimentar a vaidade. A prosperidade com propósito nos expande, a ambição sem propósito nos consome. Existe outro exemplo que nos ajuda a entender isso. Zaqueu era um homem rico, mas sua riqueza não trazia paz completa. Ele era cobrador de impostos e, pelo contexto da época, muitos viam pessoas como ele como alguém que enriquecia de forma injusta. Ele tinha dinheiro, mas parecia faltar algo dentro dele. Quando Jesus entra na vida de Zaqueu, algo muda. Ele não apenas recebe Jesus em casa, ele desperta, ele reconhece que precisava ajustar sua rota. E a mudança de Zaqueu foi prática. Ele decidiu devolver, reparar, corrigir, reorganizar sua vida. Isso nos ensina que nunca é tarde para alinhar prosperidade com propósito.
Talvez a gente já tenha tomado decisões por medo, talvez já tenha aceitado caminhos por pressão, talvez já tenha colocado dinheiro acima da paz, talvez já tenha confundido ambição com direção, mas quando a consciência desperta, a vida pode mudar. Zaqueu não precisou continuar preso ao erro. Ele escolheu um novo caminho. E nós também podemos escolher. A verdadeira transformação começa quando a gente para de se justificar ou para de justificar o alinhamento e decide voltar para o centro. Vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade. A história de Balaão não é apenas sobre um homem do passado. Ela fala com as nossas decisões de hoje. Antes de aceitar uma oportunidade, a gente precisa perguntar: essa decisão me aproxima ou me afasta do meu propósito? Porque existem oportunidades que aumentam nossa conta, o nosso saldo bancário, mas diminuem nossa paz. Existem caminhos que prometem reconhecimento, mas roubam a nossa identidade. Existem portas que parecem grandes, mas exigem que a gente fique pequeno por dentro. E nós não fomos criados para viver vendidos, presos, confusos, com medo, com culpa, com peso. Nós somos criados para viver com consciência, com liberdade, sabedoria e responsabilidade. A vida livre não é uma vida sem princípios. É uma vida governada por princípios corretos. A independência verdadeira não é fazer tudo o que dá vontade. É ter domínio interior para escolher o que está alinhado com o bem, com a verdade, com a paz e com o propósito. Mentalidade de sucesso não é correr atrás de qualquer resultado. É aprender a prosperar sem abandonar a essência. Então, quando uma proposta aparecer, quando um caminho surgir, quando uma chance parecer boa demais, a gente precisa respirar e observar. E se perguntar: existe paz nisso? Existe verdade nisso? Propósito, construção, bênção? Ou existe apenas pressa, vaidade, medo e desejo de provar algo para alguém? Essas perguntas podem nos livrar de muitos caminhos errados. Hoje a história de Balaão nos chama para despertar. Despertar para receber ou melhor, para perceber que nem tudo que brilha é ouro. Despertar para entender que o dinheiro é servo, não senhor. Despertar para lembrar que os nossos dons não estão à venda. Despertar para viver uma prosperidade que respeita a nossa alma. Despertar para parar de forçar caminhos que Deus está tentando bloquear. Talvez a gente esteja insistindo em algo que já nos tirou a paz. Talvez a gente esteja chamando de oportunidade aquilo que no fundo é uma armadilha. Talvez a gente esteja brigando com a jumenta da nossa vida sem perceber que ela está tentando nos proteger.
Pode ser um atraso, pode ser uma dificuldade, pode ser uma pessoa nos alertando, pode ser uma inquietação interior, pode ser um desconforto que não vai embora. Nem sempre Deus grita, às vezes ele interrompe. E quando ele interrompe, não é para destruir nosso futuro, é para salvar o nosso propósito. Depois dessa mensagem, a gente precisa fazer 3 coisas simples. Primeiro, parar e examinar o coração. Qual desejo tem nos guiado? É propósito ou é vaidade? É direção ou ansiedade? É fé ou medo de ficar para trás? Segundo, revisar os caminhos que estamos forçando. Existe alguma porta que não abre, mas a gente continua tentando arrombar? Existe alguma decisão que perdeu a paz, mas a gente continua insistindo? Terceiro, entregar nossos dons novamente ao propósito. A gente precisa dizer, Deus, que aquilo que eu sei fazer não seja usado contra a minha essência. Que meus talentos não sejam vendidos por propostas vazias. Que minha prosperidade tenha direção. Que minha riqueza tenha sabedoria e que meu sucesso tenha propósito. Porque quando colocamos nossos dons no lugar certo, a vida começa a fluir de outra forma. Não significa que tudo fica fácil, mas significa que caminhamos com paz, e a paz é uma das maiores confirmações de alinhamento. Balaão quase perdeu o caminho porque olhou demais para a recompensa e quase deixou de enxergar a direção. E essa mensagem para nós hoje. A ambição pode até nos levar mais rápido, mas só o propósito nos leva ao destino certo. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma, não adianta enriquecer e viver vazio, não adianta ter sucesso e não ter paz, não adianta abrir portas lá fora e se fechar por dentro. Nós nascemos para mais. Nascemos para viver com liberdade, com consciência, com saúde, com alegria, com prosperidade, com propósito. Nascemos para usar nossos dons com sabedoria. Nascemos para crescer sem nos perder. Então, antes de seguir qualquer caminho, que a gente tenha coragem de perguntar: isso honra quem eu sou? Isso respeita os princípios que eu carrego? Isso me aproxima da vida que Deus me chamou para viver? Porque quando a nossa prosperidade nasce do propósito, ela não pesa, ela liberta. Quando o nosso sucesso nasce da obediência, ele não destrói, ele edifica. Quando a nossa ambição é purificada pela sabedoria, ela deixa de ser ganância e se transforma em missão. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe essa mensagem com alguém que talvez esteja diante de uma decisão importante. E lembre-se que a gente não precisa vender a alma para prosperar. A gente precisa alinhar a vida com o propósito certo. Nos vemos no próximo vídeo.